Oi pessoal, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu converso com vocês sobre Os Três Impostores do Arthur Machen. Então, vem comigo. Pessoal, Os Três Impostores faz parte da minha meta de leitura para o mês do Halloween do ano de 2023. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima nos cards uma live que foi no canal da Bá, os livros e filmes da Bá, onde nós conversamos sobre esse mês do Halloween. E vou deixar também, em algum outro lugar aqui, meu primeiro vídeo deste mês do Halloween. E para dar prosseguimento, eu vou falar então sobre Os Três Impostores. Vou começar falando sem spoilers e no finalzinho eu aviso se me der aquela vontade de dar spoilers, tá? Bom, gente, essa edição aqui, essa edição nacional, ela é única de Os Três Impostores ou As Transmutações. Raramente a gente vê esse nome, né? Embora seja um subtítulo, inclusive do original. Existe esse subtítulo Transmutations? Acho que é. Do Arthur Machen, aqui com tradução do Guilherme da Silva Braga. Brilhantíssima tradução do Guilherme. E essa é uma edição da editora Ex Machina. Então, como vocês estão vendo, este é um livro brochura com orelhas e foi de um financiamento coletivo no Catarse no ano de 2022. Sou muito feliz por ter apoiado este projeto, gente. Eu já conhecia mais ou menos, muito menos do que mais, o Arthur Machen pelos vídeos do Rubens e da Bá. E ele foi o crush literário da Bá durante algum tempo. Mas eu nunca tinha lido, então eu sabia mais ou menos, né, de alguns contos mais famosos, como, por exemplo, O Povo Branco, e até alguns contos que existem aqui, eu vou falar sobre isso. Então, mas eu mesma nunca tinha lido. Quando a editora Ex Machina lançou o projeto, eu acompanhei muito por cima a live de lançamento lá no Fantástico Cursos, que eu vou deixar aqui embaixo também, em algum lugar. Recomendo que vocês leiam se tiverem interesse. Que vocês assistam, né, se tiverem interesse. Mas aquilo ainda não surtiu uma necessidade em ler. E aí foi no último dia que eu pensei, poxa vida, se eu não apoiar agora... Primeiro que o livro acaba ficando um pouquinho mais caro, né? Segundo que eu não sabia se ele ia ficar, por exemplo, esgotado. Existe um livro do Arthur Machen, chama-se Mestre do Oculto, se eu não estou enganada, que é da editora Clock Tower, e esse está esgotado, eu não consegui comprar. Quem tem esse livro é a Bá, foi também pelo Catarse, eu não comprei na época, eu nem acompanhava, acho, os livros e filmes da Bá. Então esse aqui eu apoiei e escolhi para a leitura em 2023. Voltando a falar um pouquinho então sobre esse livro, como eu mostrei, né, ele é brochura, ele é um pouquinho maior que um pocket. Eu não posso dizer que ele é um pocket, e nem tem um tamanho normal de livro, né? Acho que um outro livro normal, digamos assim, seria mais ou menos por aqui. Então, ele é um pouco pichochotinho, ele tem um pouco menos de 200 páginas. Eu não vou dizer para vocês porque eu tô com esse óculos que não pega bem, vocês sabem disso. Eu consigo ver vocês aí, mas eu não consigo ver de perto. A vida de quem precisa usar óculos, né? Bom, mas tudo bem. E ele tem uma capa muito bonita. Essa capa, gente, eu vou deixar aqui embaixo o nome dessa imagem, que é o nome da rua. É também uma pintura do século XIX. É Londres no século XIX. Eu achei muito bonito. Vou deixar a foto aqui do lado para vocês verem. Ou eu vou expandir, acho melhor expandir, vejam. Achei belíssima essa imagem e foi a escolhida para ilustrar a capa deste livro. Este livro, então, foi do financiamento, as metas foram batidas, claro, por isso que eu tenho ele aqui em mãos, o que também proporcionou, ao final do livro, um artigo escrito pelo tradutor, que é o Guilherme. O Guilherme, gente, assim, só elogios para esta tradução. Eu não conhecia a escrita do Machen, e aí eu comparei um pouquinho com audiolivros. Esse livro está em domínio público e no YouTube, para quem conhece, consegue entender inglês, né, consegue entender o inglês falado, vocês têm o livro completo no YouTube. Quem também conhece espanhol consegue achar ele falado, né, o audiolivro falado tanto em inglês quanto em espanhol. No Brasil é que a gente estava faltando, né, estava faltando muito isso. Mas então, eu comparei o original com a tradução do Guilherme. Gente, que tradução primorosa.
eu não tô falando assim de erros, nada não, eu tô falando do estilo. O Mackin, ele tinha um estilo muito dele, muito bonito, muito sofisticado. Ele foi comparado a grandes escritores. Ele era muito fã do Stevenson, ele era contemporâneo do Oscar Wilde. O Wilde dava muita importância para estilo, e eu acredito que eles sejam mais ou menos assim dessa mesma escola, que eles têm em alta consideração o estilo. O estilo dele é belíssimo, o que não torna a leitura muito fácil. Então é preciso ler com bastante atenção, de repente voltar alguns parágrafos, reler. As palavras, elas são compreensíveis. Não é a mesma coisa de você estar lendo, por exemplo, um Machado de Assis, em que ele dá, assim, 10 palavras para coche, sabe? Tem um coche com 2 rodas, um coche com 3 rodas, um coche... E cada coche tem um nome e a gente não sabe do que ele está falando, precisa usar o dicionário. Não é o caso. Você não precisa de dicionário. Mas pelo estilo rebuscado, você precisa de muita atenção. Então, se você não está acostumado com literatura clássica assim, um pouquinho mais rebuscada, você provavelmente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nada impeditivo. Também, se não é a sua onda, então não vá, não é? Mas se quiser se adentrar um pouco mais, se quiser conhecer mais uma leitura, uma escrita mais elaborada, então eu recomendo muitíssimo. E essa tradução, como eu disse, está primorosa. Fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhosa de haver um brasileiro que faça uma tradução tão boa. Então, Guilherme, parabéns, vocês arrasaram. Vocês da editora Ex Machina, e o Guilherme principalmente, arrasou. O artigo dele é bastante esclarecedor, no final vem um artigo muito esclarecedor. Este livro, ele a escrita desse livro, ou a confecção desse livro, ele é voltado para nós, leitores comuns, e é voltada também para pesquisadores do Arthur Machen. Eles deixam claro isso em algum momento aqui do livro, do prefácio, que é voltado para isso. Então, como o Brasil carece de pesquisadores sobre o Machen ou de outros textos de apoio, esse livro proporciona esse tipo de material de apoio, porque ele é comentado. Então, existem notas que são mais do que uma nota de tradução, por exemplo, mas elas são explicativas do momento histórico, do que o Machen quis dizer, se aquela expressão em latim, por exemplo, usada por ele, se ela era uma expressão comum, se ela era incomum, se foi inventada. Então, isso a gente tem aqui como material de apoio. E aí eu entendi por que eles colocaram essas notas ao final do livro. E eu vou dizer para vocês que eu, particularmente, não gosto de notas no final, porque me atrapalha como leitura, sabe? Olha, é bem no final mesmo. Então, você tem um livro todinho, então me atrapalha, mas isso é uma coisa minha, de Cristiane. Eu preferiria que essas notas estivessem logo abaixo, notas de rodapé. Não é o caso, elas são, né, notas de final do livro. Mas aí uma coisa boa, uma coisa positiva, é que o livro veio com 2 marcadores. Então, eu deixei um marcador aqui nas notas e o outro marcador onde eu estava, né, lendo. Não atrapalhou muito, é só uma preferência mesmo, uma coisa absolutamente pessoal e descartável, só uma opinião. Mas eu entendi que eles colocaram isso porque se o leitor quiser fazer uma leitura corrida mesmo, não tem necessidade de ficar olhando nota. Entendi, tudo bem, passou. Bom, isso eu acho que eu posso dizer sobre o livro. Páginas bege, fonte agradável, páginas lisinhas, uma edição muito boa, muito honesta, muito, né, capa mole para mim é o que há. Sem ser assim molenga, né? Uma capa boa, uma capa firme e assim, realmente uma edição primorosa, feita, trazida pra gente pela Ex Machina. Obrigada, Ex Machina, por trazer. E aí, eu estava assistindo a live de lançamento, eu estava reassistindo, porque eu assisti na época, não entendi quase nada, e também nem prestei muita atenção, para falar a verdade. E reassisti essa semana, depois que eu já tinha terminado a leitura. E aí surgiu a pergunta assim, por que vocês estão dizendo que esse livro é inédito no Brasil, se eu mesmo já li alguns contos? Por exemplo, O Sinete Preto e O Pó Branco. Inclusive, a Bá e o Rubens leram. Se não o Sinete Preto, pelo menos o Pó Branco, eu sei que os dois leram juntos. Ou um leu um ano, o outro leu outro ano, alguma coisa assim. Então, essa pergunta surgiu na live. E o editor, ele respondeu, olha, realmente, esses contos, eles já foram lançados no Brasil em outras coletâneas do Machen,
Mas, como parte desse livro completo, da maneira como o Mackie imaginou, da maneira como ele concebeu, é a primeira vez. E como é que é isso? Como é possível? Então, esse é um livro de contos? Não, este não é um livro de contos. Este é um livro, gente, que ele possui uma narrativa moldura. A gente chama de narrativa moldura. E o que é isso? É uma história principal, digamos assim, que acontece. E dentro dessa história, outros casos vão se desenrolando. Como, por exemplo, as Mil e Uma Noites. Então, existe uma narrativa moldura das Mil e Uma Noites, que é a Sherazade contando lá para o sheik, para o sultão, não sei, as várias histórias. Então, cada história é como se fosse um conto dentro dessa narrativa moldura, que é a história da Sherazade. Um outro exemplo é a que a gente tem aqui no Brasil, que é A Noite na Taverna. Então, na Noite na Taverna, você tem os 4 rapazes lá que estão na taverna bebendo e eles ficam ali contando histórias terríveis que aconteceram com cada um deles. Então a gente tem aquelas todas historietas de terror ali dentro, mas a narrativa de moldura são os caras bebendo. A diferença entre, por exemplo, A Noite na Taverna e Os Três Impostores é que a história da Noite na Taverna é esta. Os caras estão bebendo, no final da última história eles estão bêbados e dormem e acabou a história. Aqui não, a narrativa moldura, ela também é uma história por si só. E ela contém as outras micro-histórias. É possível ler as micro-histórias, mas quando você as lê dentro da moldura, você percebe nuances que só pela história individual você não consegue perceber. Isso é genial. Isso é muito legal. Então, assim, eu fiquei até menos triste por não ter adquirido o livro O Mestre do Oculto, da Clock Tower, que está esgotado, porque talvez se eu tivesse lido aquele conto, eu não teria tanto interesse em ter adquirido este. Mas aí eu não saberia de tudo que tem a ver. E do grande spoiler, que eu vou dar só no final, não é spoiler, né, porque eu não estou falando, mas assim, da grande virada que a gente entende quando a gente lê o livro completinho. Esse é um livro, gente, assim, que não é simples, né, como eu falei, não só apenas pela escrita em si, mas a história ela não é tão simples, não. Ela tem um prefácio, que eu li o prefácio, depois eu fui lendo, li a história, fui entendendo e tal, li o final, fiquei, assim, surpresíssima com o final, achei sensacional o final, e aí fiquei, né, folheando de novo, tentando me lembrar dos nomes, porque são muitos personagens. E por um acaso mesmo, eu reli o prefácio, porque eu não sou de ficar relendo o prefácio, de jeito nenhum. Quando eu reli é que eu me toquei que o prefácio, ele entrega muito da história. Só que quando a gente lê pela primeira vez, a gente não percebe. Então, quando vocês forem ler, leiam com bastante atenção o prefácio. Gente, o Mackie, eu não vou entrar nessa seara, mas o Mackie, ele me parece que foi um ocultista, ele era um cara que gostava muito de estudar sobre o além, né, os poderes da mente, não sei, realmente eu não sei, e por isso mesmo eu não vou entrar nessa seara aí do ocultismo, se ele era seguidor do Aleister Crowley, realmente, sabe, isso não tem nada a ver com você ler esse livro, sabe, realmente dá para separar o autor da obra. Se você tiver medo desses assuntos, não se preocupem, você pode ler e isso não afeta em absolutamente nada a obra. Embora tenha umas pitadinhas de sociedades secretas, então para quem gosta, tem essas pitadas de sociedade secreta, tem pitadas de conspiração, tem pitadas de horror, de mistério, perseguição. Então, é uma literatura rebuscada, um pouco lenta, mas que contém todos esses elementos. Então, para quem gosta, gente, isso é um caldeirão, assim. Eu recomendo muitíssimo. Vou adentrar agora um pouco na história, mas sem spoilers, não se preocupem. Do que se trata, então, Os Três Impostores, mas assim, en passant, para não atrapalhar a experiência de ninguém, tá? Olha, gente, esse livro ele foi publicado em 1895, final, então, né, do século XIX. E em 1894 ele tinha publicado O Grande Deus Pan. O Grande Deus Pan deu, assim, muita visibilidade para o Mackie. Ele foi bem famosão na época dele mesmo. Essa história ela se passa mais ou menos 20 anos antes, que é então
a época que o Jack, se eu não me engano, tá? Que o Jack, aquele Jack, ele estava à solta. Então, mais ou menos se passa nessa época. E a gente acompanha, então, dois amigos, que são o Sr. Dyson e o Sr. Phillips. Eles são dandies, eles são estudiosos, eles não trabalham, sabe? Esse povo muito chique que vive para estudar. E um é mais ou menos o alter ego do Mac. Eu não vou me lembrar agora qual é qual. Mas um é um cara mais cético e o outro é um cara mais crédulo. E eles têm, gente, conversas incríveis. Eles têm conversas sensacionais sobre a ciência versus a magia. E aí um deles fala para o outro, olha, você cuidado para você não virar um crédulo da ciência. Cuidado para que você não tenha a ciência como se fosse uma entidade que você devesse acreditar sob todas as circunstâncias. Eu achei isso interessantíssimo, porque a gente está em 2023 e esse tipo de discussão ainda existe, né? Ainda existem pessoas que infelizmente, elas perguntam, mas você acredita na ciência ou você acredita na religião? Sim, são coisas diferentes, né? A gente não pode colocar as duas coisas na mesma balança, são coisas absolutamente diferentes. Então, um deles, ele é um cético a ponto dele querer provar cientificamente a existência de fenômenos não explicáveis, né? Enquanto que o outro não, o outro realmente acredita mais nos fenômenos não explicáveis. E eles vivem para estudar. Então, um deles manda vir pedras da Índia para ele estudar a essência daquelas pedras e coisas e tal. Bom, são esses dois amigos. O primeiro conto é o Tibério de Ouro. Um tibério é uma moeda. Então, é uma moeda do Império Romano, valiosíssima, raríssima. E tem esse nome, porque eu não vou dizer por motivo. Mas a partir daí, algumas coisas começam a acontecer. Então, alguns contos eles vão aparecendo a partir do momento que esse Tibério surge na história. Esse Tibério de Ouro surge na história. E como são os contos? Como é que os contos se dão? Esses amigos, eles andam muito, né? Então, Londres naquela época, me parece que o clima estava bom naquela época, eles andavam, eles caminhavam muito. O que eles iam fazer? Né? Eles eram ricos, eles não precisavam trabalhar, viviam de estudo e para espairecer eles caminhavam muito. E dentro dessas caminhadas, eles encontram uma pessoa aqui, uma pessoa lá, vão tomar um chá, param na praça para olhar o que está acontecendo na praça, conhecem pessoas e ficam ali conversando com essas pessoas. E essas pessoas, todas as vezes, têm uma situação, tem um caos cheio de mirabolâncias para relatar a esses dois amigos. Então, ao longo do livro, a gente vai entrando em contato com vários contos, alguns mais longos, como o Sinete Preto, que é uma moça na praça. Um deles chega na praça e tem essa moça e começa a relatar. É bem legal, porque ele bota assim, e ela começa a relatar o caso do Sinete Preto. Aí aparece como se fosse um subtítulo, e ali ela relata em primeira pessoa, né? É a moça falando em primeira pessoa sobre o que aconteceu. O Sinete Preto é o conto mais longo, ele tem mais ou menos 40 páginas. Tem o Pó Branco, que é pequeníssimo. Ele tem acho que 5 páginas. Então, ele é todo intercalado assim, de noveletas, 40 páginas, eu posso até chamar de uma noveleta, e contos mesmo, de 5 páginas. Então, o livro se dá assim. As histórias, elas são independentes. Os personagens são independentes. Então, um personagem que encontra o Sr. Dyson não é o mesmo personagem que vai encontrar o Sr. Phillips. São personagens totalmente independentes. Mas o final, e a geniosidade está aí, o final é que a gente vai ver como o Mackin conseguiu colocar todas essas historietas dentro desse chapéuzão, dessa narrativa moldura. E agora sim, eu vou falar um pouquinho de spoilers, mas não muito, porque realmente vocês precisam ler. Então, por mais que eu contasse a história aqui, não teria grandiosidade de ler. Então, eu vou dar um tempinho, se vocês quiserem pausar o vídeo aqui, adquirirem o livro, lerem e depois voltar, fiquem à vontade, mas se vocês quiserem assistir também, fiquem à vontade. Vou só tomar um cafezinho aqui enquanto vocês decidem e a gente já volta. Estou aqui pensando como eu começo a falar.
dessas histórias, gente. Mas assim, olha, prestem muita atenção quando vocês forem ler. Ou se vocês já leram, voltem e releiam o prefácio para vocês perceberem quem são os 3 impostores. Está no prefácio. Os 3 impostores. Está no prefácio. Se vocês não quiserem spoiler nenhum, nem do próprio autor, nem do próprio livro, então pulem o prefácio. Mas o prefácio ele não é uma introdução, ele faz parte do livro. Mas tem ali os nomes dos personagens que serão os impostores. Então, se você já sabe que fulano, ciclano e beltrano são os impostores, você já vai sempre com um pezinho atrás durante a leitura, né? A primeira história... Ai, eu não vou me lembrar o nome. Deixa eu trocar de óculos, só para eu ver o nome da primeira história. O Encontro na Calçada... E aí, dentro do Encontro na Calçada, a gente tem a novela do Vale Escuro. Nossa, gente, que conto interessantíssimo. Que conto interessantíssimo. A gente fica sabendo de um irmão, uma família que tinha um irmão, a mãe. Os pais faleceram, deixaram esse rapaz muito pobre. Ele estava quase entrando na mendicância, até que ele vê um anúncio no jornal procurando uma pessoa que esteja disposta a trabalhar, uma pessoa que queira viajar e que seja de boa índole, sabe? Sabe aqueles anúncios que falam, isso é muito bom para ser verdade. E ele vai, e ele é contratado. Então ele vai trabalhar para um cara, e o cara fala, você tem disponibilidade para viajar? E ele fala, tenho, né? E aí ele fica trabalhando, ele fica ganhando dinheiro, ele acha isso muito bom, porque ele já ganha dinheiro adiantado, ganha 3 meses para pagar aluguel, comprar roupa. E aí, passado, acho que mais ou menos esses 3 meses, ele é então convocado para fazer uma viagem. Lembrando que eles estão em Londres e eles vão para os Estados Unidos. E aí, gente, o que eu achei extraordinário aqui é como o Mackie sai do gótico inglês e entra no gótico americano. Porque a gente aprende, desde lá do Castelo de Otranto, que um dos fatores principais do gótico, né, o que identifica a literatura gótica, é o locus horribilis, né? O local horrível. O local horrível dos contos ingleses, das histórias inglesas, são os mosteiros, os castelos, aqueles corredores, sabe, aquelas passagens secretas, aquelas coisas que a gente lê demais nos livros ingleses. Mas isso não existe nos Estados Unidos. Qual é o locus horrible nos Estados Unidos? É a paisagem. E o Mackie descreve isso de maneira primordial. Ele não cita agora, chegamos no local gótico, de jeito nenhum. Mas a gente lendo, a gente sente essa mesma opressão do local pela natureza americana. Então você imagina as montanhas, você imagina as florestas que são diferentes, não, as árvores são maiores, uma escuridão muito maior, porque Londres é uma cidade grande, mesmo sendo uma cidade do século XIX, ela era uma cidade imensa. Já havia milhões de habitantes dentro daquela cidade. Já tinha eletricidade. E alguns locais, a maioria dos locais dos Estados Unidos, não. Eram descampados, eram aquelas montanhas, aqueles rios, aquelas florestas, aquelas coisas que os ingleses não conheciam. E aí está o gótico americano. Então esse rapaz é colocado lá. Não vou dar mais detalhes sobre a história, mas se vocês forem ler, prestem bastante atenção a essas nuances, essas nuances, porque é extraordinário, sabe? E dentro dessa história também tem seitas, sociedades secretas, sacrifícios, etc. É uma história muito, muito boa. O final dessa história não me agradou, eu fiquei assim... Rapaz, a história minha é tão boa e tem esse finalzinho. Mas no finalzão, no final total, a gente entende por que esse finalzinho foi tão assim quebrado. Bom, esse é um exemplo. Então eu acho que essa foi a história que eu mais gostei. Gostei muito também do Pó Branco. O Pó Branco é um rapaz, ele é estudioso de direito, tem ele e a irmã. Gente, outra coisa, essa coisa de ter um jovem e uma irmã, um jovem e uma irmã, um jovem e uma irmã, se repete muito, isso deixa a gente como leitor meio suspeito. Todo mundo tem uma irmã, ou toda irmã tem um irmão, e todas as histórias envolvem o irmão e a irmã. Segurem essa informação. Bom, aí tem esse irmão que ele é um estudioso do direito e ele se dedica 100% do tempo dele ao direito. A irmã fica preocupada,
vê que ele tá ficando um pouco adoentado, que ele tá definhando, e ela pede para ele parar um pouco e tal. E ele realmente começa a se sentir um pouco adoentado e concorda em visitar um médico. O médico prescreve uma medicação, lembrando que naquela época as medicações eram manipuladas. E existem farmácias onde eles podem mandar fazer essa manipulação, mas ele fala, não, eu vou mandar fazer na farmácia tal, uma botica, porque eu conheço eles de muitos anos, eu vou mandar fazer lá. E tudo bem. Só que o remédio, a medicação que o médico passa, é uma medicação que é uma mistura de outras fórmulas. E tem um ingrediente que ele é muito raro. Esse boticário tinha esse ingrediente, mas ele tinha guardado de muitos anos. De qualquer maneira, ele faz a fórmula e entrega para o rapaz. E a princípio ele melhora muito. Só que esse rapaz, quando ele começa a se sentir bem, ele acaba, sabe, vivendo assim uma vida louca. Então ele abandona o direito e ele vai viver a vida louca dele, já também não presta muita atenção mais na irmã. E aí, isso é uma moça contando, né? É sempre alguém contando, sabe? A moça conta a história. Na verdade, nesse caso, é uma carta que ela recebe do médico. E aí, não vou contar mais, mas para vocês ficarem sabendo, tem muita coisa que o Lovecraft se inspirou aí. Muita coisa. Esse conto eu achei muito Lovecraftiano. O Lovecraft era um fã do Mackie, tá? Então, não foi o Mackie que copiou o Lovecraft, não. Foi o Lovecraft que se inspirou no Mackie. Tem muita coisa Lovecraftiana aí. E tem as sociedades secretas. Então, sociedade secreta tem, e conspiração tem várias histórias. Tem uma outra história, gente. É do Sinete Preto. Também tem sociedade secreta e também é bem Lovecraftiana. Tem até negócio de tentáculo, para vocês terem uma ideia. E aí, eu lendo, para falar a verdade, eu não prestei muita atenção no prefácio. Eu li e viajei. Comecei a prestar atenção quando eles citaram o Dyson e o Phillips, porque são personagens que vão se repetindo. E o Dyson e o Phillips conhecem a senhorita Lally, conhecem o senhor Waters, não lembro mais o nome, os nomes são muitos nomes. Se vocês quiserem, vão anotando. E vão prestando atenção, gente, em algumas características que se repetem. E eu não vou falar mais, não. Então, é uma parte de spoiler, mas sem spoiler. Porque alguns elementos nos personagens se repetem. E a gente leu no prefácio os nomes dos impostores. Não apenas os nomes dos impostores, mas as pessoas das quais eles se despedem. Prestem atenção nessa parte. E aí o negócio tudo vai se desenrolando, Essa discussão entre a ciência, a credulidade e as seitas, você vai tentando, você vai lutando com a sua cabeça para ver se você acredita ou não. Tem aquela relação, nossa, o Mackie era genial. Porque quando a gente vai ler um livro, a gente precisa, principalmente um livro de literatura fantástica, de fantasia, a gente precisa criar um pacto com o escritor. Então, a gente cria um pacto. Então, ok, então você vai contar uma história do Harry Potter, digamos assim. Então, é uma história em que existe uma cidade chamada Hogwarts, que você consegue chegar se você passar numa parede lá no metrô de Londres. Então, você acredita. Então, tá, você me conta, J.K., e eu acredito no que você está me contando. Então, esse é um pacto que a gente faz com o escritor. Aqui, você fica o tempo todo oscilando se você faz esse pacto ou não. E no final, gente, ele dá um puxão, uma puxada de tapete. Ele ri da nossa cara. O Mackie ri da nossa cara. Porque a gente topou fazer esse pacto com ele ou não. Porque muitas vezes a gente fica se sentindo meio trouxa. E aí, a gente ou se sente trouxa, ou a gente pensa que ele era muito bobinho. Assim, vou acreditar numa história dessa, Mackie? Eu vou acreditar nessa história que o cara foi para os Estados Unidos, passou por tudo isso, e o final é esse que você está me dizendo? Porque ele estava dando sinais ao longo da narrativa de que talvez esse pacto não existisse. Que a gente podia cair ou não nessa história. E aí a gente se coloca no lugar do Dyson e do Phillips. O Dyson e o Phillips acreditaram ou não nessa história? Gente, sensacional. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Vou terminar aqui, senão o vídeo fica muito longo, me dá um baita trabalho para editar, porque eu vou colocar imagem, essas coisas.
Então, vou terminar aqui. Gostei pra caramba. Tá de parabéns à editora Ex Machina por ter trazido esse livro aqui pra gente. Fica a dica de outros livros do Mackin, da editora Clock Tower, no caso. Então, eu não tenho o Mestre do Oculto, mas eu tenho o Mestre da Dark Fantasy. E eu até olhei para ver se algum dos contos estão nesse, não estão, não. Então, aqui são contos diferentes. Olha que capa, gente. Muito massa, né? Mas esse é da Clock Tower, a gente tá falando sobre o Ex Machina. Com primorosíssima tradução do Guilherme da Silva Braga. Parabéns, Guilherme. Obrigada, Ex Machina. E obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique ligado no meu canal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueçam de deixar o like de vocês e continuem me acompanhando no mês do Halloween do ano de 2023. Um beijão e até a próxima.